Olá você, animal de teta, que poderia estar roubando, poderia estar matando, poderia estar chamando as manifestações de amanhã, dia 26, de golpe. É golpe, mas ao invés disso, perde seu tempo assistindo meus vídeos. E eu vou falar hoje dessa treta, a treta da semana. Qual foi a treta da semana? Eu quase não consegui falar essa semana, hoje é sábado, dia 25 de maio de 2019. Amanhã é dia 26, onde vai ter as tão faladas manifestações. E essa semana a treta foi o MBL, que o MBL xingou as manifestações, que o Kim Kataguiri lá falou que era uma manifestação golpista, que os caras querem o fechamento do Congresso, que quer destruir o STF, que não sei das quantas, e pegou fogo, e o MBL perdeu quase 300 mil inscritos, o Arthur do canal Mamãe Falei também perdeu uma porrada de inscrito lá, foi no Nando Moura, tentou defender, deu as sabonetadas. E eu vejo um monte de gente comentando, pô, me decepcionei com o MBL, eu achava que os caras eram de direita, que a direita tá rachando, o povo devia se unir, e o povo não tá se unindo, e desse jeito não dá. Eu posso falar minha opinião? O que, que eu pensei tudo isso? Não me espantei em nada. Para mim, tudo isso já era de se esperar. Eu já esperava isso, já sabia que os caras pensavam desse jeito, e era natural que uma hora ou outra isso fosse acontecer. E por que, que eu já sabia tudo isso? Porque eu entendo do pensamento dos caras. E eu não vejo ninguém falar isso na internet. Então eu falei, meu, se eu não vejo ninguém falar isso na internet, nem os youtubers mais famosos, vou eu pôr minha cara a tapa aqui com os meus míseros 8.500 inscritos e vamos tentar colocar para o povo entender. Gente, o mundo, eu não vou falar de política, não é política, é mais de pensamento. Porque eu concordo com o pessoal do MBL em algumas questões e discordo em outras. Eu vou falar de pensamento filosófico. Uma coisa que as pessoas estão acostumadas a separar entre direita e esquerda, o que eu vou falar agora é sobre pensamento filosófico. E pensamento de vida, você tem três correntes de pensamento. Isso eu tenho certeza que poucos. Você nunca deve ter escutado falar isso em lugar nenhum, e se escutou, escutou pouquíssimas vezes. Gente, o que vocês precisam entender é: existe três correntes de pensamento. Você tem um pensamento, vai começar pelo conservador, que é mais à direita. Você tem o pensamento liberal e você tem o pensamento revolucionário, que é mais à esquerda. Existem três correntes de pensamento. Não é só direita e esquerda. Ah, então os liberais são centristas? Sim e não. Como assim sim e não? Para vocês entenderem isso, eu preciso explicar, voltar para 1789. O que aconteceu no cacete de 1789? Eu tenho certeza que você escutou isso na história, nas aulas de história do seu colégio. Revolução Francesa. A parada começou na Revolução Francesa. Em 1789 não existia pensamento revolucionário. Naquela época só existia, desde a época de Cristo até antes, até 1789, a grosso modo falando, só existia duas correntes de pensamento: o conservador e o liberal. A Revolução Francesa foi o conflito de interesses entre os conservadores e os liberais. Os liberais franceses colocaram as garrinhas de fora e falaram: eu não quero mais esse sistema conservador opressor, eu quero liberar das amarras, eu quero ser liberal. Claro que existia um revolucionáriozinho ou outro, mas era uma minoria, era insignificante. Aliás, uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Sabia que o termo direita e esquerda surgiu na Revolução Francesa? É porque o pessoal conservador estava do lado direito do parlamento francês, enquanto que os liberais estavam do lado esquerdo. Olha, o liberal à esquerda. Sim, foi aí que surgiu o termo. O termo se originou da Revolução Francesa. Pois bem, na Revolução Francesa, os liberais franceses estavam loucos, queria mudar, não queria mais aquilo. Literalmente cabeças rolaram, que a guilhotina rolou para todo lado, foi aquela bagunça, e desde então a França vai de mal a pior até hoje. A França nunca mais conseguiu se reerguer intelectualmente falando desde o período da Revolução Francesa. E é por isso que nos Estados Unidos, na França e muitos países da Europa, esses países que vêm de uma origem que não teve muito revolucionarismo, eles chamam os liberais de esquerda. Sim, olhem nos Estados Unidos, quando eles vão se referir aos esquerdistas, pega os vídeos do YouTube, a tradução em português está lá, esquerdista, mas na fala em inglês, the liberals, eles se referem aos liberais de esquerda. Quanto que aqui no Brasil a gente chama liberal de direita. Por que, que aqui no Brasil a gente chama liberal de direita? Por causa de um fenômeno que vem acontecendo desde o descobrimento do Brasil. Nos Estados Unidos nunca houve o revolucionário. Hoje está tendo um pouco. O Partido Democrata, que seria os liberais, está ganhando uma forcinha de revolucionário. Eles já estão mais
se radicalizando. Mas lá você sempre teve conservadores à direita, os republicanos, e os liberais, os democratas. E assim também na França. No Brasil, eu não sei porquê, aí é uma parte que eu tenho, confesso, tenho um pouco de desconhecimento. Quando começou a vir a cultura europeia para o Brasil, não veio uma corrente muito conservadora. Apesar que os valores cristãos manteve o povo conservador. E por incrível que possa parecer, o povo brasileiro, na sua grande massa, é ainda hoje muito conservador. Isso é muito enraizado, é difícil de tirar. Por isso que o Brasil sofre uma engenharia social, uma doutrinação e lavagem cerebral desde os anos 70 até hoje. Uma lavagem de esquerdismo para tentar tirar o povo desse conservadorismo e não consegue. Tá conseguindo um pouco, mas a prova que não conseguiu foi que o Bolsonaro ganhou. Porque se o povo não fosse mais conservador, ele não teria ganho. Então, isso é uma prova. Então, aqui no Brasil e na América Latina, nós vivemos até os anos 2000 uma limitação da nossa visão de pensamento do que é direita e esquerda. Então, a única coisa que nos foi apresentado, inclusive pela academia, é só para explicar, hoje em dia fala tanto de academia, academia é a universidade, tá? Quando o que foi ensinado na academia é que você tem os revolucionários à esquerda e os liberais à direita. É como uma régua. Ó, eu vou mostrar a régua aqui, o vídeo está ao contrário, então para vocês essa aqui é a direita e essa aqui é a esquerda. Então imagina o seguinte, aqui é o centro. Do centro para a esquerda a gente tem o PT, PSOL, PCdoB, PSTU, PCO, certo? A gente tem esses pessoais que pensam de maneira mais revolucionária, à esquerda. E para a direita a gente tinha poucos partidos, como por exemplo PSDB. O PSDB sempre foi considerado de direita no Brasil. Mas nesse espectro que você está vendo, o que foi te apresentado por toda a sua vida, você falou, olha, se o PSDB está aqui, eles são um pouquinho mais liberais na economia, eles são à direita. Só que o que acontece, o que estava acontecendo no mundo aí fora, o mundo aí fora é isso. Quando aqui você está pensando na caixinha, sabe aquela expressão, pensar na caixinha? Dentro da caixinha, o PSDB é direita, porque só era te apresentado isso, então era a única direita permitida. Só que quando você afasta, você abstrai e olha o espectro como um todo, você fala, peraí, só foi me apresentado esse lado. Então dentro desse espectro, o que era direita na verdade, ele é esquerda. É no máximo um centro-esquerda. E aliás, se você entrar no site do PSDB, vê lá posição política partidária. O PSDB diz centro-esquerda. Então toma, eles mesmos se auto-intitulam como centro-esquerda. Nunca foi apresentado na América Latina para o brasileiro um pensamento conservador que vigorou nos Estados Unidos, que vigorou na Europa. Entendeu? Agora, depois dessa treta dos 20 centavos, manifestações de 2013 e 2014, internet, o advento da internet, a gente começa a enxergar a corrente de pensamento de filósofos ingleses, americanos, norte-americanos, europeus, e a gente consegue ver que existia uma outra forma de pensar. Você fala, filha das mães, me ocultaram essa porra a vida inteira. E eu não tinha essa visão. A gente aqui brigando. Quantas vezes eu não discuti por política para defender PSDB? Aqui, ó, achando que isso aqui era direita e depois que eu enxerguei isso aqui. Só que se você procura na internet, você vê da boca do próprio FHC falando, eu sou marxista, eu defendo as ideias de Karl Marx. Não é eu que estou falando, da boca do próprio FHC. Entendeu? Então como é que a gente defendia os caras desse? Porque a gente não tinha uma noção do que era conservador. E quem são os liberais de hoje que vieram surfando nessa onda conservadora? MBL, Arthur do Mamãe Falei. Quando esses caras surgiram, porque o que acontece? De 2013 a 2014 para cá foi uma época que eu trabalhei de casa. E quando eu trabalhava de casa, eu estava ali no computador e o dia inteiro rede social. O dia inteiro vendo isso aí. Eu fui me alimentando com isso, entendendo. Ninguém me explicou. Eu fui inscrito do canal do Arthur por muito tempo, fui inscrito do MBL, porque era um pensamento diferente. Qual a diferença do conservador, liberal e revolucionário? O conservador é aquele cara que ele valoriza os valores familiares, ele valoriza a religião, ele é contra o aborto, valores nesse sentido. O liberal já é o cara que não, ele não liga. Quer fazer aborto, não quer? Dantes. Drogas. O conservador é contra as drogas, porque o conservador entende que são valores morais que regem, mantêm a estrutura de uma sociedade. Eu vou te explicar uma coisinha. Vivemos na civilização ocidental. Quais são os 3 pilares que sustentam a civilização ocidental? Direito romano, filosofia grega, moral cristã. Esse é o pilar que os conservadores mais se apegam, a moral cristã, porque eles acreditam que o pilar da moral
dos valores, é o que ajuda a sustentar a sociedade. O que os liberais, tipo PSDB e MBL, defendem? A pessoa quer usar droga? Usa, libera aí. Quer fazer aborto? Usa, libera aí. Eles não estão nem aí. Os liberais concordam mais com a gente quando a pauta é econômica. Por que você acha que quando você via um vídeo do Arthur ir na rua perguntar quanto rendia o FGTS, os revolucionários, conservador, liberal, revolucionário, para vocês, direita, esquerda, para vocês aqui. Os revolucionários, eles não querem saber de pauta moral. Porque a maioria de moleque revolucionário geralmente vem da classe média alta. O pai dele é um empresário que está bem na vida, ele se forma naquela faculdadezinha tosca de publicidade, marketing. O máximo que ele consegue é um carguinho de estágio para ganhar R$1.000, R$2.000. Ele não consegue manter o alto padrão de vida que ele está acostumado dos pais. O cara é um fracassado e ele se revolta. E por ele não conseguir no trabalhinho de bosta dele ganhar o quanto o pai dele, médico, empresário, doutor, ganha, ele fala, então o papai Estado tem que prover isso para mim. O revolucionário é, no grande geral, o cara fracassado que quer que o papai Estado dê tudo para ele. O liberal já não. O liberal não quer um Estado interventor na economia. O liberal fala assim, não, peraí, vamos trabalhar, propriedade privada, o Estado não tem que controlar. E é nessa parte da economia que os conservadores concordam, fala isso aí. Por isso que quando o Arthur ia lá na rua lá perguntar quando rendia o FGTS, eu, no meu caso, que sou um conservador, a gente concorda, fala, é isso aí. Aí, de repente, o cara vira e fala, eu sou a favor do aborto. Você fala, meu, você tá louco? Então, eu comecei a reparar, os liberais, PSDB, DEM, Democratas, MBL, esses caras a gente concorda com eles quando a pauta é moral. Perdão, a gente concorda com eles quando a pauta é econômica. Mas quando a pauta é moral, a gente já não concorda. E eu comecei a ver que tinha outras pessoas na internet que eu já concordava mais. E eu comecei a ver, por que tem uns caras que eu concordo em partes, outros eu concordo em tudo? Porque esses que eu concordo em tudo são 100% conservadores. Foi aí que eu entendi. Então você que está escutando, você tem que se identificar. Dos três, ou você é revolucionário, ou você é liberal, ou você é conservador. Não existe exceção. Você é um dos três. Conservador, ele é a direita. Revolucionário, ele é a esquerda. E o liberal, ele é o centrista. Eu chamo de em cima do murista. Ele fica em cima do muro. O assunto é economia, opa, eu tô à direita. O assunto é pauta moral, eu tô à esquerda. Ele abraça com os esquerdistas para voltar às pautas morais. Então é isso que você precisa entender. Antes de entender política, antes de entender o que é direita e esquerda, entenda o que é pensamento revolucionário, pensamento liberal e pensamento conservador. E voltando à questão dos três pilares da sociedade, os conservadores são os únicos que apoiam, sustentam o pilar do cristianismo na pauta moral. Liberais e revolucionários não estão nem aí. Como é que você tem uma sociedade que sustenta se um dos pilares está se ruindo? Tem um exemplo que eu gosto muito, é o exemplo da casa. Imagina que você tem uma casa velha que está caindo aos pedaços. Como que o revolucionário resolve o problema? O revolucionário fala, destrói toda a casa e constrói de novo. Ele não está preocupado com o gasto, foda-se. E se tiver gente dentro da casa, ele não está nem aí. Destrói, morreu, foda-se. É assim que o revolucionário pensa. Faz uma nova. E depois ele vai falar, tá vendo? Ó, eu fiz a casa nova. O outro ele não fez. Ele se gaba ainda. É o Lula. Ó, Bolsa Família, pobre viagem de avião. Ele fica se gabando. Mas ele não olha os custos que teve para fazer essa porcaria. O liberal olha, faz o seguinte, destrói toda a fachada aí e faz uma arquitetura moderna, nova. Beleza. E o conservador? O conservador fala, o que tá bom? O que tá bom mantém. Ele conserva o que é bom. Tem gente que acha que conservador é o cara retrógrado, atrasado, que vive do passado, vive de museu. Não é isso. A gente quer conservar o que é bom. O que não é bom, eu sou o primeiro pra falar, tira essa porra daqui. Entendeu? Eu sou revolucionário para tirar o que não presta, mas eu sou conservador para preservar o que é bom. O revolucionário de esquerda, ele não quer preservar nada, ele quer destruir tudo e fazer uma sociedade nova, moderna, bonita e igualitária para todo mundo. Essa é a grande diferença. E os três valores da civilização você tem direito humano, filosofia grega e moral cristã. Na moral a gente já viu que é só os conservadores. Na filosofia, o que aconteceu com os pensadores de Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino foi ocultado. Aqui no Brasil você só tem Nietzsche, Foucault, Piaget, é só os pensadores de esquerda. Quer dizer, o pilar da filosofia também está ruindo. Aí você tem o pilar do direito. O que mais se vê hoje é juízes de direito fazendo militância. Quando você tem uma lei objetiva, o que quer dizer uma lei objetiva? Uma lei que é comum a todos. Se a lei é comum a todos, ela tem que ser uma verdade objetiva. Exemplo, o céu é azul. É comum a todos, ninguém discorda. É uma verdade objetiva. Agora,
uma lei, o juiz interpreta de uma forma e o juiz que tem uma militância de direita ou de esquerda interpreta de outra forma. Não pode, aí fica subjetivo. Aí cada um interpreta a lei de uma forma. Ou seja, direito romano começa a ir pro saco. Então, a partir do momento que você tem os três pilares da civilização ocidental ruindo, como é que você quer que essa porra se mantenha? Não dá. É por isso que você sai hoje na rua e você fala numa cidade grande como São Paulo, só tem bosta acontecendo. Claro, os três pilares que sustentam a sociedade estão ruindo, como é que essa sociedade vai se manter? A gente tem que começar a entender isso. Então, antes de ficar brigando de direita e esquerda, é entender correntes de pensamento. O que você é? Você é um revolucionário? Você é um liberal? Ou você é um conservador? Então, uma coisa que eu acho bizarra no Brasil é que você vê uma grande massa de cristãos, católicos, evangélicos, petistas que votam no PT, que é de esquerda. Mano, não tem cabimento. É o quadrado redondo. Se você é cristão, você é conservador. Você tem que votar em políticos conservadores, de direita, no caso o Bolsonaro. Agora eu vejo gente católico na igreja que fala: ah não, eu vou votar na Haddad. Essa gente não entende nada de pensamento de vida, não entende nada de política. É o que dá. Eu falo, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Mas enfim, amanhã, dia 26, é dia de manifestação. Eu quero todos vocês na rua. Eu vou estar lá no MASP, na Fiesp, junto com os youtubers, os ilícitos aí. Vamos quebrar tudo, vamos pra rua e vamos fechar congresso, vamos fechar STF. Quer dizer, não, né? Calma, galerinha. É só pra apoiar os centristas, os liberais, a aprovar a agenda da maioria, que a maioria é conservadora. Lembra? Democracia. Democracia é a vontade da maioria. A maioria é conservadora. Então, não tem que fazer articulação com o centrão. É o centrão que tem que se articular e fazer o que a maioria quer. Vamos pra rua. Abraço, até amanhã. Tchau. Acabou.